Fala galera, beleza? Estou aqui com a apostila, volume 1, História 2, capítulo 5, a crise do Império Romano e a formação do sistema feudal. A gente vai lá na página 81 para a gente responder as questões aqui, para fazer a correção das questões. Vamos lá? Exercícios conceituais 1. A partir do século III, assiste-se ao longo processo de crise do Império Romano do Ocidente e ao desenvolvimento das instituições feudais, que daria início ao período medieval. Assinale a alternativa, ou seja, o item que não se enquadra nesse contexto. Qual alternativa não tem a ver com essa ideia de crise do Império Romano e início do feudalismo? Vamos lá, opção correta, C. O poder político exercido pelas grandes cidades se manteve, levando a um crescimento da urbanização e ao desenvolvimento das instituições comerciais. Na verdade, foi ao contrário. As cidades começaram a se tornar locais frágeis para ataques e invasões, e as pessoas começaram a sair da cidade e ir em direção ao campo para se proteger. Com isso, as instituições comerciais começaram a acabar de pouquinho em pouquinho, e o período feudal é um processo de ruralização, onde as pessoas saem da cidade e vão para o campo. 2. As origens do sistema feudal podem ser encontradas na decadência do Império Romano do Ocidente. A esse respeito, explique. A crise do escravismo romano está relacionada com a servidão medieval. Então, por quê? Porque sem escravo não tinha quem produzisse no campo. E o camponês, o povo, romano, começou a fugir da cidade, que era alvo fácil para a invasão bárbara, e começaram a ir para o campo. Com isso, eles começaram a dar a sua força de trabalho para se sustentar, e assim eles pagavam em produtos o imposto para utilizar aquela terra. Aí inicia o processo de servidão medieval, que é chamado de colonato. B. Como as invasões germânicas contribuíram para a formação do feudalismo na Europa Ocidental. Por causa disso, o povo fugia das cidades com medo da invasão dos povos germânicos e começaram a ir em direção ao campo. E lá eles começaram a se tornar servo no Império Romano inicialmente, e depois servo naqueles territórios que foram conquistados pelos povos germânicos. 3. Os mapas a seguir representam a Europa Ocidental em dois momentos distintos. No final da Antiguidade, mapa 1, o Império Romano, toda a dimensão aqui da conquista romana, E no início da Idade Média, o mapa 2. A gente vai lá. Passei, vamos voltar. Aqui é o mapa 2, que já é aquele Império Romano todo fragmentado, depois das invasões e das formações dos reinos germânicos, Pode ver aqui. Vamos lá. Com base nas informações contidas nesses dois mapas, vamos responder aqui. A. Analise cada uma das organizações políticas da Europa Ocidental representadas, destacando as diferenças existentes entre elas. No primeiro mapa, a gente tem o Império Romano, aquele império gigantesco romano, todo centralizado. Já no segundo mapa, a gente já tem a fragmentação do território romano e a formação de vários reinos germânicos. Vamos lá, B. Analise duas causas das mudanças ocorridas na configuração espacial do território representado nos mapas.
Então, no 1, a gente tem o Império, né? O desenvolvimento do Império Romano, que vai sofrer por várias questões, crise econômica, invasões e a dificuldade para se conquistar escravos, né? A fragilidade escravista. Isso faz com que o Império Romano ele caia e sofra invasões, e essas invasões bárbaras vão iniciar a formação dos reinos que a gente vai ver aqui, ó, na fragmentação do território romano para iniciar o processo de feudalização. Beleza? Vamos para 4. Leia o fragmento seguinte e indique a soma dos números correspondentes à alternativa correta sobre a crise do Império Romano e a formação da Europa medieval. Pode ver aqui que podem ter mais de uma alternativa correta. Vamos lá? O texto ele fala sobre a cultura romana se fundindo com a cultura germânica, a união entre essas culturas que vai formar os impérios, os reinos germânicos que vão controlar essa região. Dentro dessa ideia de formação cultural entre a união da cultura romana com a cultura germânica, as opções que estão certas aqui é a 2, vamos lá, como uma das mais importantes instituições da Idade Média, a Igreja Católica Romana legitimava a estrutura social e econômica da época. Sim, porque os germânicos, que eram politeístas, eles vão deixar as suas religiões, as suas crenças de lado e vão se converter ao catolicismo. E a Igreja Católica vai ficar ditando o ideal religioso da época. E o outro que está correto é o 8. Aqui, ó. Ainda que o território do antigo Império Romano tivesse se fragmentado em pequenos territórios politicamente independentes, o cristianismo passou a atuar como um componente de identidade comum entre os reinos. Sim, dentro dessa união de culturas germânicas e romana, a cultura romana da Igreja Católica foi muito importante para o desenvolvimento desses reinos germânicos, que vai ter muita importância a Igreja Católica em todo o período medieval. Vamos lá. 5. Opa, passou, voltando. 5. Entre os séculos 4 e 6 depois de Cristo, ocorreu no Ocidente um amplo movimento de reacomodação de povos e etnias que levou à formação nos territórios outrora pertencentes ao Império Romano de uma diversidade de reinos: reino dos ostrogodos, reinos francos, reino dos suevos, reino dos visigodos, entre outros. Nesse sentido, vamos responder aqui, ó, A. Caracterize o processo histórico que deu origem a esses reinos. Então, o processo histórico está todo baseado na ideia de que, com a entrada dessas famílias, desses clãs dentro do território romano, eles começaram a se organizar por meio do casamento ou de uniões de família. Eles começaram a unir os clãs familiares e formando as aldeias. Existiam várias aldeias que eram comandadas por um representante. Um desses representantes unificou todas as aldeias e formou, entre a unificação de todas as aldeias, um reino. E esse reino é o que deu origem esse reino é o que vai dar origem a todos esses reinos ali, ó, que estão aqui no enunciado aqui da questão, como o Reino Franco, que era o agrupamento de várias aldeias sob o comando de um representante que vai formar o Reino Franco. B. Cite e explique um fator interno que contribuiu para a desagregação do Império Romano do Ocidente. A crise escravista, né? A falta de mão de obra para o trabalho que